Flamengo vive uma grande crise, não consegue entregar atuações dignas do seu elenco para a torcida. Torcida essa que saiu revoltada no Maracanã no último sábado, no jogo contra o Internacional. As redes sociais também, o clima é pesadíssimo. Há uma preocupação muito grande em relação, inclusive, à final da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro parece extremamente distante, praticamente impossível, não só pela consistência do Botafogo, mas pela inconsistência do Flamengo. Dentro de campo, no campo de jogo, o que o São Paulo poderia estar fazendo melhor? O que ele poderia estar fazendo diferente? Quais são os grandes pecados aí do argentino nas suas tomadas de decisão, na forma como ele gerencia o grupo e na forma, especialmente, como ele leva o time a campo, as escolhas que ele faz de estratégia, de peças usadas, da forma como o time ataca, da forma como o time defende. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Então, fica aqui comigo nesse vídeo, já vai deixando seu like, já se inscreve no canal, eu vou rodar a vinheta. E aí, vamos falar de tática? Recadinho rápido antes da gente seguir com o conteúdo. Considere a possibilidade de virar membro do canal falando de tática. Só clicar aqui em Seja Membro. O link também está aqui na descrição. Tá muito legal o clube de membros. Tem o chat em que a gente conversa sobre tática, sobre Flamengo, sobre tudo. Tá muito alto o nível do debate. E tem também a transmissão tática que eu entrego para os membros as minhas impressões táticas sobre a partida, sobre o que o Flamengo está fazendo taticamente, o que o adversário está fazendo taticamente. Já trago um pré-jogo 1 hora antes do jogo, né? Na hora que as escalações saem também, transmito em tempo real as partidas do Flamengo no grupo de WhatsApp, numa transmissão tática pelo WhatsApp. Então, vale super a pena, é muito barato. Então, convido vocês a virarem membros do canal falando de tática. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre essas decisões que o São Paulo toma, e que eu particularmente não concordo muito. Quero saber, inclusive, o que vocês pensam, vou convidar vocês a comentarem aqui. Quero ver a opinião de todos vocês aqui no vídeo. Bom, para começar, né, vocês estão vendo aí a barração do Vitor Hugo para a manutenção do Gabi, né? A escalação do Gabi, na minha opinião, não se justifica mais. Um atleta que vem jogando um futebol no nível muito abaixo do que ele pode apresentar. Então, nesse sentido, na minha opinião, não foi uma boa escolha ao colocar o Luiz Araújo em campo contra o Internacional, por exemplo, barrar o Vitor Hugo. Ele poderia ter barrado o Gabriel. O fato é que não se justifica a escalação do Gabriel, assim como não se justifica barrar o Vitor Hugo. Não sou contra trocar de escalação eventualmente, pensando numa estratégia. Sim, fazia sentido colocar o Luiz Araújo no jogo para poder explorar o lado esquerdo da defesa do Inter, que era o lado mais vulnerável, mas não necessariamente barrando o Vitor Hugo, que é um jogador que vem entregando futebol de alto nível, que vem se consolidando, que vem sendo um dos principais jogadores do meio-campo, articulação das jogadas, criação das jogadas, e tem entregado um futebol de muito mais nível do que o do Gabriel. Então, era possível manter o Vitor Hugo no time com o Luiz Araújo junto com ele. Por exemplo, colocando ele como segundo volante, como esse cara ao lado do Pulgar. Ele jogou assim, por exemplo, contra o Grêmio, no 2-0 lá na arena do Grêmio, aquele jogaço que o Flamengo fez, a melhor atuação do Flamengo nos últimos meses. E se a gente for pensar que era um jogo dentro de casa, contra um time reserva, por mais que eu até seja simpático à ideia do Flamengo sim jogar com 2 volantes em muitas situações, como Alan e Pulgar, especialmente essa dupla que me agrada, mas se você for olhar para o contexto da partida contra o Internacional, era uma situação que você poderia muito bem, o São Paulo poderia muito bem ter escolhido o Vitor Hugo como segundo volante e ter usado esse sistema aí com o Luiz Araújo numa ponta e o BH na outra. E isso pensando com a cabeça do próprio São Paulo. Pensando com a minha, eu penso um pouco diferente. Por quê? Falei isso no pré-jogo, acho que ele poderia ter colocado o Vitor Hugo aqui como esse meia, nesse 4-4-2, e poderia ter colocado o Luiz Araújo como uma dupla de ataque do Bruno Henrique. Pode funcionar muito bem, eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, já provei para vocês aqui com imagens que é muito possível jogar com o Luiz Araújo como uma dupla do Bruno Henrique, já que Pedro e Gabriel não estão entregando um futebol de intensidade e de eficiência, né? Então, era muito possível jogar com os 2 volantes, manter o Vitor Hugo, fazer esse 4-4-2 e ter o Luiz Araújo. Ah, Rafa, mas aí você não vai ter o Luiz Araújo tão aberto, não vai explorar tanto esse lado esquerdo. É possível sim, era possível sim. Você pode ter o Luiz Araújo partindo de um lugar mais de dentro, partindo desse corredor central, desse meio espaço, e indo para a ponta eventualmente, até para arrastar a marcação, até vai libertar mais espaço fazendo isso, e não partindo já da ponta, né? Até mais eficaz, na minha visão,
fazer isso. E aí você pode ter o Bruno Henrique mais próximo da área, mais em corredor central, você pode ter o Arrascaeta também trabalhando por ali, e o próprio Vitor Hugo trocando de lugar com o Luiz Araújo, sendo esse cara que vai atacar o espaço que ele vai libertar. Então, poderia sim funcionar muito bem. Você pode dar o corredor para o Wesley também, muitas vezes. Então, na minha visão, escalar o Luiz Araújo não necessariamente implica em escalá-lo sempre aberto. E aí eu já entro no outro pecado aí do Sampaoli, né? No outro erro para mim que realmente é difícil de defendê-lo nessa situação. Ele coloca de novo o BH aberto, né? Para mim um erro, né? O BH vinha funcionando bem como dupla de ataque do Gabriel, vinha funcionando bem por dentro, né? Defensivamente há um problema também, vou falar sobre isso. Na subida de bloco também há um problema, muito falha essa subida de bloco, muito espaçada, BH aberto ali, foi uma péssima escolha. Isso traz problemas para a equipe, tanto ofensivos quanto defensivos de uma forma geral. E além de ser mais uma mudança, né? Estava consolidando uma forma de jogar, e aí ele dá um passo atrás de novo, faz o BH ficar aberto, faz o BH ter que percorrer muito campo defensivamente, por exemplo. E ofensivamente, a gente vê essa situação aqui, né? Luiz Araújo pegando essa bola aqui na ponta direita, para poder trabalhar esse jogo de força, de 1 contra 1, e o BH muito distante da área, muito distante da baliza, muito distante do centro de jogo, né? O BH, se estivesse numa posição mais centralizada, se você não tivesse, por exemplo, o Gabriel em campo, como eu já falei, você poderia ter o BH um pouco mais centralizado, mais dentro, e o BH poderia pegar esse tipo de passe aqui, essa diagonal longa aqui, né? E o Flamengo ser muito mais incisivo, muito mais efetivo. Então, na minha visão, o BH aberto ali está extremamente subutilizado. Além do que, defensivamente, você obriga o Bruno a voltar esse trecho grande de campo, exige muito fisicamente do jogador, que já está com 32 anos, e você obriga, como eu já falei, ele a percorrer uma faixa de campo muito grande e acaba também subutilizando o jogador, cansando o jogador, no segundo tempo já fica desgastado. Outro pecado, né, do Sampaoli, o uso de peças que têm dificuldade para construir, né? Me desagradou um pouco o uso dessas peças aqui que eu destaquei, juntas, né? Essas peças juntas, jogo contra o Inter. Se você quer um time que vai construir curto, que vai manter posse de bola, que vai priorizar o jogo curto, a construção curta, que vai priorizar a posse de bola, você não pode ter juntos Ayrton Lucas, Léo Pereira e Thiago Maia. São 3 jogadores que têm dificuldade para iniciar construções, não são jogadores que são notadamente bons construtores. Então a saída de bola do Flamengo ficou bastante prejudicada no jogo de sábado por ter esses 3 jogadores aí juntos que têm dificuldade sim de construir, de iniciar as construções. Isso, gente, importante dizer, não é uma crítica aos jogadores em si, é só uma constatação de que eles não entregam esse tipo de jogo que o São Paulo quer, mas o São Paulo, ao mesmo tempo, escala esses jogadores. Essa é a minha crítica. Né? Não estou dizendo que são maus jogadores, estou dizendo que não entregam esse tipo de jogo. Tá? Então o Ayrton Lucas vai te entregar 1 contra 1, vai te entregar muita força, vai te entregar ultrapassagem. O Léo Pereira vai te entregar jogo aéreo, vai te entregar muita coisa interessante como zagueiro. O Thiago Maia, idem. Mas eles não vão entregar o jogo de construção curta. E aí, quando você coloca esses 3 jogadores juntos e quer que eles construam um curto, que eles sejam importantes na primeira fase de construção, você está, na minha visão, errando, e errando feio. Bom, o time finaliza muito pouco, né? Esse é um outro problema. E para mim está bem claro que o São Paulo não estimula que os jogadores façam isso no dia a dia. Não há um estímulo para que eles realmente finalizem. A gente já falou aqui um pouquinho sobre finalização, sobre a importância da finalização no vídeo pós-jogo. Eu vou trazer mais conteúdo sobre isso aqui no canal, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse tema que é importante. Mas o Flamengo ser um time que finaliza pouco realmente atrapalha o rendimento de uma forma geral, tá? De uma forma geral da equipe, ser um time que finaliza pouco é muito ruim. Então vocês estão olhando aí, o Flamengo é o 14º time em número de finalizações, em média de finalizações por jogo, tá? 14º, tá? E no alvo é só o 9º, tá? Com 4,8, tá? Esse é o segundo quadrinho aqui, o Flamengo está em 9º lugar, atrás do Atlético Mineiro, entre Atlético Mineiro e Curitiba. Finalizações no alvo, tá? É só o 9º, tá? Agora olha só isso aqui. O Flamengo é o terceiro que menos finaliza de fora da área. É o terceiro time que menos finaliza de fora da área no campeonato. 106 finalizações no total, tá? Mas é o terceiro time com mais gols de fora da área. É o terceiro time que marcou mais gols de fora da área. Então, tá bem claro para mim. Se finalizasse um pouquinho mais de fora da área, talvez fosse o líder de gols de fora da área. Talvez tivesse 6 ali junto com o Grêmio, com o Curitiba, até 7, 8, porque tem qualidade para isso. Bruno Henrique, um bom finalizador de média distância. Você tem o Gabriel, que finaliza bem. Arrascaeta, Pulgar, Gerson. Só aí eu falei 5 jogadores assim de cabeça, rapidinho. E como é que esse time finaliza pouco, né? Então, isso também para mim é um grande pecado. A gente pode colocar um pouquinho na conta dos jogadores também. Se isso não for trabalhado no dia a dia, é claro que eles não vão fazer. E para mim é claro que não é algo
que o São Paulo de fato estimula os jogadores a fazerem. Aqui, né, tem um outro problema muito claro para mim, muito grande, que talvez seja um dos maiores problemas, um dos maiores pecados do São Paulo enquanto treinador nessa fase aqui dele, né, como treinador do Flamengo, que é a dificuldade para enfrentar linhas baixas, né? O Flamengo muita dificuldade de enfrentar esse tipo de cenário, e é o cenário que o Flamengo mais encontra, né? As equipes vêm ao Maracanã com linha de 5, com linha baixa, se defendendo, e o Flamengo tem muita dificuldade de ser um time mais incisivo. Aqui a gente está vendo uma situação do jogo contra o Inter, né? O time tentando pesar a área, mas de uma forma muito pouco eficiente, muito pouca movimentação, tentando esse cruzamento dos 3/4, mas sem haver uma clara vantagem, sem realmente mexer essa última linha do adversário. Aqui a gente vai ver de novo uma situação parecida, né? Pouca gente dentro da área, né? De fato, só 2 jogadores dentro da área, o time com muita dificuldade. E aí até coloquei aqui esses resultados, né, recentes de 1-1 contra o América Mineiro no último minuto, 1-0 contra o Olímpia, muita dificuldade para marcar gols, 1-1 contra o São Paulo, também empate no final do jogo já, e 0-0 contra o Internacional. Então o time marca muito poucos gols no Maracanã quando tem esse tipo de contexto, quando tem que enfrentar a linha baixa, quando tem que enfrentar a linha de 5. O São Paulo é incapaz de conseguir gerar situações em que o time possa realmente prevalecer, né? E aí quais são esse tipo de situação, né? Tá aqui, passe cavado, o time usa pouco esse passe cavado, tem jogadores de qualidade para usar esse passe por elevação, né? Que você rompe as costas da última linha, né, e consegue situações mais agudas, mais próximo da baliza. O Flamengo usa muito pouco, mas tem jogadores que podem fazer isso. Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, por exemplo, para citar 3. O Flamengo, como eu já falei, não usa finalização de média distância, que é uma ótima saída para você poder furar situações de linha baixa, de linha de 5, né? Também não usa muito os passes na janela, usa pouco a penetração, usa pouco as costas da última linha, trabalha muito pouco esse tipo de jogada, né? A janela, como eu já expliquei para vocês aqui, esse intervalo entre zagueiro ou zagueiro lateral, esse intervalo que você vai encontrar entre os jogadores, fazer esse passe nessa janela, encontrando um jogador que vai rompendo as costas da última linha, tem acontecido muito pouco, né? E o time tem jogado muito pouco também, a poucos toques, né? Tem circulado a bola de uma forma muito lenta, tem que circular a bola de uma forma mais rápida, tem que aproveitar melhor os espaços, tem que fazer a bola andar. Então, o time tem sido muito pouco efetivo nessas situações, também porque não circula a bola de uma forma mais rápida e mais eficiente. Bom, gente, está aí alguns dos pecados do Sampaoli. O trabalho realmente não é bom. Não dá para dizer que o Sampaoli é um mau técnico, tem bons resultados na carreira, já fez bons trabalhos, já conseguiu bons resultados, mas a verdade é que o trabalho dele no Flamengo, de uma forma geral, não é bom. Parece, inclusive, que vem andando para trás, né? Então, cada vez mais delicada a situação do técnico argentino enquanto comandante do Flamengo, delicada também a situação do Flamengo, e a torcida está muito apreensiva de verdade. Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Queria agradecer, como sempre, faço aqui no final dos vídeos, a parceria, a audiência. Deixa o like, comenta aqui se tem mais alguns pecados que vocês enxergam também nesse time do São Paulo, mais alguns pecados que o São Paulo cometeu nesse período aí, enquanto treinador do Flamengo. Será que o São Paulo fica? Será que ele sai? O que será que vai acontecer nos próximos dias? Conto aqui com o comentário de vocês, conto com a presença de vocês aqui no canal. Então, se inscreve, curta, comenta, compartilha. Tamo junto, obrigado, forte abraço e eu fui!